Louvado seja Deus, estamos aqui ao vivo com todos vocês que estavam aguardando este momento tão precioso. E vamos orar juntamente com a igreja também vai orar em favor dos ouvintes. Eu oro por você, você ora por mim, e Deus nos abençoa, amém? Hoje estamos começando uma nova campanha que traz por título: O que faço hoje tu não entendes, mas entenderá depois. João capítulo 13, versículo 7. Convido todos vocês que estão me ouvindo neste exato momento para orar comigo. Todos começam a dizer: glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te dou a Ti por esse privilégio, pela Tua bondade e pela Tua infinita misericórdia. Senhor, visita todas essas pessoas, meu Pai, que citamos os Teus nomes, nós apresentamos a Ti, Senhor, porque tudo o Senhor vê, tudo o Senhor ouve, tudo o Senhor contempla. Meu Pai, a nossa vida, Senhor, está nas Tuas mãos. Repreenda, Senhor querido, todo espírito de morte. Repreenda, Senhor, todo espírito de enfermidade. Senhor, repreenda todo espírito de tristeza, todo espírito de angústia, de aflição, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa visitá-los, meu Pai, onde quer que eles estiverem agora. Envia Teu anjo do livramento, envia Teu anjo do resgate, Senhor. Eu creio que nessa hora o Senhor está libertando os viciados das drogas, meu Pai. Eu creio que nessa hora o Senhor está libertando pessoas de espírito de loucura, Senhor. Eu sei que nessa hora, Senhor, o Senhor está libertando os oprimidos, meu Pai. Meu Deus querido, aqueles que estão passando pelo vale, meu Pai, aqueles, meu Deus, que não estão entendendo, Senhor, o porquê que o Senhor tem permitido tantas coisas. Mas eu creio que nessa hora Tu és o bálsamo, Senhor. Tu és aquele que sara a ferida, Senhor. Meu Deus querido, transforma nessa tristeza em alegria, nessa angústia em paz, meu Pai, nessa tribulação em vitória, Senhor. Meu Deus, usa a minha vida, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa usar os Teus lábios, a minha voz, a minha mente. Oh, Pai querido, não deixe eu falar de mim mesma, Senhor, mas que venham falar, Senhor, somente aquilo que o Senhor colocar nos meus lábios, que vidas venham ser transformadas, que vidas venham ser libertas. Seja livre, seja liberto, seja livre, seja liberto, que cadeias se abram, olha, que corrente seja despedaçado, que algema se abre, meu Deus, que sepultura se feche, que as portas que estão abertas, Senhor, que se feche agora. Meu Deus, nenhuma palavra, meu Deus, de maldição, Senhor, vai ter efeito, Senhor. Nenhuma arma preparada contra Ti prevalecerá. Meu Deus querido, eu creio, meu Deus, que tem pessoas, meu Pai, que estão, meu Deus querido, trancadas em quartos, meu Pai, que não sai para nada, vai ser livre, está sendo livre, está sendo liberto. Jesus está visitando o teu lar, Jesus está visitando a tua casa, está entrando com providência, está entrando com a resposta. Você que está sentindo uma enfermidade no teu corpo, receba saúde, corpo, receba saúde, mente, receba saúde, receba saúde, todos os órgãos deste corpo, receba saúde, toda dor insuportável no corpo, cesse agora e receba saúde. Essa hemorragia, cesse agora. Essa ferida que não fecha por nada, fecha agora em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que vive se convulsionando, receba a libertação, receba a cura, receba a vitória. Olha Jesus te tocando, olha Jesus fazendo um milagre, olha Jesus fazendo a obra. Olha a garganta, olha a súbia, não precisa mais chorar, porque Jesus, Ele entra em cena, Ele entra na calabaia, calaia, xere, calabaia, súbia, rebenta.
você ouvir, aleluia, essa mensagem, você saberá que é você, porque você vai renascer de novo, aleluia. Vai tentar uma, vai tentar duas, até a terceira, mas a bola não vai sair, sabe por quê? Porque Deus tem uma obra na tua vida, querendo você ou não, mesmo você não aceitando, Jesus, ele vai te livrar, para te mostrar que ele existe, que ele é real e que ele cuida de tudo. Oh, papai querido, eu quero colocar, Senhor, meu Deus, essas vidas, essas ovelhinhas do Senhor nas tuas mãos, papai. Fica conosco e nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amada igreja, a minha Bíblia já se encontra aberta, mas abra a sua também no livro de João, capítulo 13, versículo 7, que é o tema da campanha de hoje, que inicia hoje, amém? Aleluia! Quem encontrou aí diz amém? Amém! Então vamos fazer a leitura da palavra do bom mestre, amém? Versículo 7 diz assim, gostaria que vocês lessem comigo, em bom alto som da sua boca. Deixa Jesus ouvir a sua voz, amém? Versículo 7, vamos lá, 1, 2, 3. E respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Mais uma vez. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Vou chegar no céu, vamos lá. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Podeis nos assentar, querida igreja. Se assente batendo palmas bem forte para Jesus, amém? Exalte a Ele, glorifique o Senhor dos exércitos, pois Ele se faz presente aqui nesta noite, amém? Amém. O tema dessa noite você já sabe, que é: o que eu faço não sabes tu agora. Oh, coisa difícil. É quando Deus está trabalhando e a gente não entende, né? Nós só queremos entender. Igreja do Cordeiro, às vezes nós não conseguimos entender o porquê as coisas nem sempre saem da forma que eu, você, nós planejamos. Não é assim? Não é verdade? Aleluia, não é assim que acontece? Aleluia, querida igreja, há também oração que eu, você, nós, os ouvintes, faz com tanto fervor, que buscamos com tanto afinco, aleluia, e nem por isso recebemos uma resposta positiva, não é verdade? Ficamos, querida igreja, muitas vezes sem entender porque Deus não nos deu aquilo que tanto pedimos, porque aquela pessoa que pensamos que seria para sempre foi embora, aleluia. Às vezes, querida igreja, ficamos frustrados por pedir e muitas vezes não receber, aleluia. Querida igreja, por passar por situações dolorosas, quando poderíamos passar por uma situação sem sofrer tanta dor, aleluia. A nossa, querida igreja, incompreensão de certas coisas, aleluia, nos fazem questionar a Deus. Quem é que não está aqui nesta noite, que pelo menos uma vez da sua vida já questionou a Deus por alguma coisa? Sim ou não? Sim. Querendo entender o porquê de passarmos por aquilo,
A causa, querida igreja, de tanto sofrimento e o sentido de viver uma experiência que queríamos evitar. Quantas coisas nós queremos evitar de não passar por aquilo, não é verdade? Todo mundo, querida igreja, nesta vida viveu ou vive uma situação, aleluia, onde um determinado momento da sua vida, chegamos diante de Deus e perguntamos por quê? Eu creio que você já fez também essa pergunta também, pelo menos uma vez na sua vida, porque nós, seres humanos, somos assim. Perguntamos, mas meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E certa vez, querida igreja, Jesus, ele estava reunidos ali com seus discípulos, ele estava ali realizando, sabe o quê? A última ceia. E a Bíblia nos conta dizendo que nesta última reunião com seus discípulos, antes de sua morte, Jesus, querida igreja, presta atenção, Jesus, ele fez um ato com grande carga simbólica, presta atenção aqui. A Bíblia nos conta dizendo que ele despiu de suas vestes. Ele despiu do quê? Das suas vestes. E a Bíblia conta dizendo que ele colocou as vestes de um serviçal, de um escravo, aleluia. E o mundo, aleluia, talvez as pessoas que ouvem, que lê, não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. E a Bíblia diz que, munido de uma bacia de água e uma toalha, começou a lavar os pés dos seus discípulos. Embora nós não lemos tudo por causa do horário, mas eu creio que todos já conhecem essa história. E a Bíblia nos conta dizendo que esse serviço, querida igreja, de lavar os pés da pessoa, era reservado aos mais baixos serviçais. Aleluia. A Bíblia continua dizendo que o menor dentre todos os servos era visto como algo degradante e até mesmo humilhante. Aleluia. Está na condição de servo de lavar os pés. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. A Bíblia nos conta dizendo, querida igreja, que os discípulos passaram os 3 anos e meio com Jesus. Aleluia. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele era chamado de Rabi, que significa mestre, Senhor, e viram diversos momentos de confirmação de que ele era o Cristo, de que ele era o Messias. E talvez vendo Jesus naquela posição, ficaram assustados, porque ali ele estava se colocando como servo. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Muitas vezes é incompreensível diante do fato. Pedro, querida igreja, o apóstolo Pedro, que talvez o mais ousado dentre todos ali dos discípulos, aleluia, presta atenção aqui, não deixa que nada tire a sua atenção. Ele conta a Bíblia dizendo que ele fez uma objeção, que quando Jesus lhe lavar os pés, ele não aceitaria. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Que o seu mestre fizesse algo tão baixo. Presta atenção aqui. E foi aí, querida igreja, que Jesus lhe deu a resposta, o seguinte: ele respondeu, Jesus, e disse-lhe: o que eu faço, não sabes o que? Agora, mas tu saberás o que? Depois. Tem muitas coisas que Deus faz na nossa vida que nós não entendemos, só vamos entender depois. É o que estava acontecendo na vida do apóstolo Pedro. Pedro não estava entendendo o motivo de Jesus querer lavar os pés dos discípulos. E a narrativa, né, irmão, na mensagem da palavra continua. E depois o próprio Senhor, o próprio Jesus, ele revela o porquê daquele ato.
Qual é a mensagem, querida igreja? Ele queria passar para os seus discípulos, que hoje Deus ele quer passar para nós aqui nesta noite e passar para os ouvintes. A mensagem era de que, mesmo ele sendo Senhor, mesmo ele sendo mestre, ele se colocou como servo. Para quê? Para servir. Servir quem? Aos outros. E assim como ele fez, querida igreja, ele está nos ensinando que eu e você deveríamos fazer também o mesmo. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Mas o que mais me chamou a minha atenção, eu não sei se vai chamar a sua atenção também nessa passagem, nessa história, foi justamente, querida igreja, a resposta de Jesus a Pedro: o que eu faço, não sabes agora. Por isso, irmãos, que a gente não pode falar aquilo que nós não sabemos, amém? Quantas situações, querida igreja, na nossa vida enfrentamos sem entender o propósito divino, Quantas coisas você já passou na sua vida, está passando, e você não sabe o propósito disto? Aleluia! E a Bíblia nos conta dizendo quantas dores, quantas lutas, quantos sofrimentos, aleluia, acontece sem que no momento a gente se dê conta do seu propósito. Aleluia! Quando olhamos, querida igreja, retrospectivamente, é que começamos a enxergar. É isso que Deus ele quer que você enxergue. Enxergar que as situações que eu, você, os ouvintes enfrentamos, fizeram pessoas melhores. Nos ensinam sobre as coisas, sobre as pessoas, situações, querida igreja, que no momento foram dolorosas, mas depois revelam o seu verdadeiro sentido. É como você fala: nossa, se eu soubesse que era assim, eu teria feito de uma forma melhor. Coisas que não deram certo e que você hoje enxerga que se tivesse dado certo, você estaria na verdade na pior. Não é? A própria palavra de Deus, querida igreja, ela nos declara, sabe quando eu leio lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E a verdade, irmão, aquilo que a pastora pensa não é os pensamentos do Senhor, não é? Por isso sentimos tanta dificuldade de entender o agir de Deus, pois olhamos, querida igreja, com os olhos carnais, buscando sempre a solução mais fácil, a saída mais perto, para que obtenhamos logo aquilo que desejamos. Não é verdade? Tem gente que gosta de cortar caminho, não é verdade? Quantas pessoas vêm aqui na igreja assim: pastora Patrícia, tem como cortar aqui o caminho para ir para o atacadão? Eu falo assim: até tem, mas eu não sei se é benéfico para você. Por quê, irmãos? Vai passar por um caminho que não é um caminho adequado, não é um caminho favorável, aparentemente parece ser bom, mas que pode te levar você a perigo e a destruição. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Buscamos sempre situações mais fáceis, a saída mais perto, para que obtenhamos logo aquilo que desejamos. Mas nesta noite, enxergue hoje. Enxergamos somente aquilo que se apresenta, querida igreja, diante de nossos olhos. Aleluia! Quando Deus sonda, porque Ele conhece o nosso coração. E nessa noite Ele sonda, sabe por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Assim como está escrito lá no livro, querida igreja, de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Então, querida igreja, diante dessa situação que eu, você, os ouvintes estão enfrentando, nós temos que refletir, ter certeza, aleluia, que por mais que você consiga compreender o porquê você está enfrentando, aleluia, essa grande dificuldade,
No futuro, depois que você alcançar a sua vitória, você vai compreender a necessidade de ter passado por isso. Irmãos, Jesus estava fazendo isso para os discípulos. Aleluia. Ele estava sendo um exemplo. Amém? Um exemplo. E Deus, Ele quer que sejamos também um exemplo do nosso próximo, do nosso irmão, da nossa irmã. Então, tudo que você está passando, não reclame não, não murmure não. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo nadinha de nada, mas continue firme e forte, que lá na frente você vai entender o porquê de tudo isso. Não é? Tem muitas vezes, irmãos, que nós queremos fazer as coisas e às vezes as coisas não dão certo. E aí nós ficamos nervosos, ficamos nervosa, ficamos bravos. Mas às vezes Deus está dando livramento para nós. Não é? E muitas vezes achamos ruim. Lembro uma vez, irmãos, hoje eu já não oro tanto pelas divinas revelações, eu oro de uma forma diferente. E veio uma irmã até mim, pedindo oração. Eu não sabia, era até no sábado, eu não sabia o que ela ia fazer da vida dela. Mas Deus passou ali para mim um grande livramento de acidente de carro. E eu disse para ela, eu falei assim, irmã, se a irmã entendeu aquilo que Deus passou, eu acho que era melhor a irmã não ir. Mas irmã, achando que isso vem de mim, né? Vem dizer, mas irmã, está todo mundo esperando nós. Eu falei assim, irmã, mas às vezes a irmã só tem a passagem de ida e não tem a passagem de volta. Mas eu falei para ela, amém. Eu vi que ela não deu muito crédito. Eu falei assim, mas Deus vai te dar o livramento. E foram, irmãos. Para ir foi uma bênção, foi a família toda. Festejou, foi uma beleza. Mas na volta, o irmãozinho lá perdeu a direção e bateu o carro. Ainda por cima eles ficaram bastante machucados. Poderia ter perdido o quê? A vida. Depois, no outro dia, estava no ciclo de oração. Ela veio contar, mas irmã, aconteceu o que a irmã falou assim, eu falei assim, mas poderia não ter acontecido se você não fosse, o carro poderia estar aqui intacto, e agora você vai ter que ter o prejuízo, porque vai ter que levar no mecânico, vai ter que gastar o dinheiro. Muitas vezes, irmãos, Deus ele está fazendo algo que a pessoa não está entendendo naquele momento, mas lá na frente a pessoa vai entender, não é? Porque Deus está falando que está dando livramento, mas você não sabe o que vai acontecer nesse percurso, não é? Outra vez foi outra irmãzinha, foi até a irmã Esmilda, né? Que ela ia embora para o norte, e ela veio pedir confirmação. E o Senhor falou para mim que não, que Deus ia dar um grande livramento para ela, se ela fosse. Mas irmã, eu já comprei a passagem. Nós somos assim, né? Ficamos mais com dó do dinheiro do que da nossa própria vida. Irmãos, eu nunca fui lá para o norte, para o Ceará, lá. Quando chegou no quilômetro de uma rodovia lá, o ônibus, irmãos, perdeu a direção. E o ônibus tombou. Agora imagine aonde que o ônibus tombou. Tombou do lado que estava ela e o menino. Tinha um menino, Guilherme, estava no colo dela. Estava a sogra, estava a mãe, ela e o Guilherme no colo. O ônibus virou justo do lado dela. Irmãos, acho que o primeiro orelhão que tinha lá próximo, não sei de onde, ela me ligou chorando. Falou, mãe Patrícia, Deus deu um grande livramento. Falei, mas não era para ter acontecido. Deus queria poupar ela da dor, porque aí tinha que ir para o hospital, né, ser medicada, porque, né, sabe que o acidente não é fácil. Então, irmãos, como nós estamos em campanha, o que eu faço hoje, tu não sabes, tu não entendes, mas amanhã entenderás o porquê de tudo isso. Amém. Muitas vezes Deus está te livrando a sua
sua vida é muito mais importante do dinheiro que você vai perder. Porque o dinheiro você trabalha de novo, você conquista, você pode fazer tudo de novo. Mas se você perder a sua vida, aí acabou. Ainda vai ficar dor, saudade para quem fica. Ainda vai ficar prejuízo, dependendo da morte que você morreu para a família. Então hoje, Deus está nos alertando. Aleluia. Jesus estava ensinando os discípulos, e principalmente Pedro. Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. É, não é? Quando ele parece que queria passar, então o Senhor lava tudo. Queria que lavasse a cabeça e lavasse tudo. Ele falou, não, somente os pés. Então, querida igreja, talvez você esteja questionando algo de Deus, o porquê. Aleluia. Seja só grato a Deus. Mas pastora, você é grato por aquilo que só está dando errado. Agradece porque as coisas melhores virão. Através de você ser mais grato a Deus, Deus ele vai, aleluia, te abençoar, te dar a vitória. Agradeça ao Senhor, mesmo você não entendendo. Amém. Uma vez também o irmãozinho da Nazareno. Os irmãos da Nazareno, eles não gostam muito de revelação, que eles não entendem muito. Uma vez eles fizeram um culto que era realizado na minha casa ainda. Eu nem sei quem estava ministrando a palavra de Deus. E depois, lá no momento da oração, o Senhor tinha mostrado uma visão para mim. Eu vi Satanás, irmãos, no motor do carro. Irmão, o diabo ele é tão sarcástico, ele gosta de brincar. Irmão, eu vi ele pulando, fazendo gracinha no motor do carro do irmão. Eu nem conseguia prestar atenção direito na pregação, nem lembro quem estava ministrando a palavra de Deus, e ficava pulando, sabe? Igual um macaco, pulando. E aí, eu falei assim, meu Deus, fala ou não fala, porque às vezes o irmão não vai entender, mas se eu não falar, se é aí que acontece. Aí a minha mãe falava assim, filho, independente se ele acredita ou não, mas fala, você não sabe o que vai acontecer. Não é que está falando que Deus está dando livramento, mas vai saber que tipo de livramento é esse que Deus vai dar para ele. Aí eu falei para o irmão, e deu com um carrão do ano, e tinha, né, condições. Aí eu falei assim para ele, falei assim, irmão, Deus está me mostrando para mim que está te dando um grande livramento, mas presta atenção, irmão. Ele falou assim, do quê? Ele vai te livrar a sua vida e não o seu carro. Você entendeu? Ele ficou meio assim, sabe? Aí ele falou assim, quando acontecer, quer dizer, um desafio, né? Você vai entender o que Deus está falando para você. Eu não sabia, irmão. Ele tinha brigado com a esposa dele. Ele tinha que levar a esposa dele na rodoviária. E acho que o culto aqui, acho que era no sábado. E na segunda-feira ele tinha que levar a esposa dele na rodoviária. E quando ele volta, com certeza, né, quando o casal briga, todo mundo fica nervoso, né? Com certeza ele dirigindo, ficou nervoso na direção, perdeu a direção e bateu o carro no poste. Acabou o carro dele. Primeiro orelhão, irmãos, ele viu na rua. Irmãos, ele ligou na minha casa, gritando. Não estava nem tão baixinho, gritando, ele gritou comigo. Ele chamou você chama de irmãzinha ou de Patrícia? Ele falou assim, irmãzinha, Deus não falou que ia dar o livramento? Ele falou, mas não deu? Eu estou falando com você, rapaz. Ele falou assim, o que adianta o carro ficar intacto, perfeito, e a sua vida se perder? Pelo menos se o carro bateu, você tem seguro pode dar o melhor, ou igual o melhor do que você tem, porque você tem condições, você trabalha. E a sua vida? E a sua vida? Ainda tem gente que contesta. Por isso que o Senhor falou assim, o que eu faço hoje, tu não sabe. Porque na verdade, Deus não queria que acontecesse isso com ele. O prazer de Deus não era. Porque se a gente é sábio, a gente vai fazer de tudo para não sair, não é verdade? Para que não venham o quê? Acontecer coisas piores. Mas hoje Deus está dizendo para nós, o que faço hoje, tu não entendes, mas entenderá depois. Se você não entende, fica quietinho. Oh Deus, não estou entendendo nada, Senhor. Mas Senhor, me guarda. Senhor, me livra. Senhor, me protege, Senhor, de todo mal. Me protege. É assim que Deus quer que nós agimos, irmãos.
e a nossa vida será uma bênção, amém? Vamos ficar de pé porque ela já foi embora, amém? Aleluia! Louve o Senhor com palmas bem forte para Jesus, bem forte. Exalte a Ele, dá glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo, amém? Glória. Aleluia! Louvado seja Deus! Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai. Tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.